Eu vou iniciar a aula, vou orar para a gente iniciar a aula, porque é muito pouco tempo também, né? E esse conteúdo é um conteúdo grande. Nossa, foi assim, muita coisa para olhar, muita coisa para selecionar, muita coisa para poder estudar, para poder passar é, o mínimo, né? Porque é muita coisa que tem para falar, né, nessa lição 6, né? Olha, qualquer coisa vocês me parem, tá, gente? Qualquer coisa que vocês quiserem falar, me para, porque aí eu não estou vendo vocês, eu vejo vocês, mas vocês não me veem, o som para mim também está saindo um pouco baixo. Bom, nós vamos para a lição 6 da nossa revistinha, né, que fala dos dispenseiros. Só um minutinho, gente. Que fala dos ministros e dispenseiros de Deus. O nosso textual, ele está em 1 Coríntios 4:1, tá? Que diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, graças eu te dou, Senhor, por este dia, graças eu te dou, meu Senhor, por estar aqui reunidos, Senhor, com as minhas irmãs, para falar do teu amor, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, que a tua presença, Senhor, é quem nos convence, a tua presença é quem nos traz, Senhor, o convencimento da palavra, Pai. Por isso eu te peço, esteja conosco, meu Senhor, nos orientando, nos dando sabedoria, Senhor, porque, Senhor, a tua palavra é aquela que nos traz conforto, que nos traz paz, Senhor. Hoje nós iniciamos, Senhor, um novo mês, Senhor, estamos no primeiro dia de novembro, Senhor, que esse mês seja um mês de paz, seja um mês, Senhor, de amor, de saúde, que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, ao teu lado, fazendo aquilo, meu Deus, que o teu Espírito nos comandar, meu Pai, que nós possamos, Senhor, fazer, Senhor, o melhor, que nós possamos, Senhor, dar o melhor de nós, Senhor, para ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma das minhas irmãs aqui presentes, te agradeço, Senhor, também pela vida daquelas que não puderam estar, que ainda não podem participar, meu Deus, que o Senhor cubra-nos, Senhor, com a tua graça, com a tua unção, que a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Quando a gente entender o que é ser ministro e dispenseiro de Deus, não é uma coisa assim tão fácil, né? Quando a gente vê que, na verdade, quando a gente entende que a palavra ministro, ou nos dias de hoje, é uma palavra de alto escalão, né? Digamos assim, né? De uma posição em que as pessoas a gente precisa entender, na verdade, quem são os verdadeiros ministros, né? De Cristo segundo a Bíblia, porque quando a gente traz a palavra ministro para os dias de hoje, é uma palavra de alto escalão, uma palavra de alguém que está, né, numa posição boa, numa posição de respeito, né? Então, assim, antigamente, né, no contexto da lição, não funcionava dessa forma. A gente sabe que ministro hoje, mesmo ele sendo um ministro, ele tem alguém que ele deve obediência, ele tem alguém que ele deve, né, prestar algumas coisas, né? Então para a gente ir lá embaixo, para a gente ver, na verdade, o contexto da nossa lição, o que é um ministro, o que é um dispenseiro de Deus, né? A gente precisa identificá-los, né? A gente precisa saber quais são as suas qualidades, né? Qual é a sua missão, né? E Paulo, ao destacar o papel de obreiro cristão, ele vai empregar justamente isso,
né? Que é o desabrochar mesmo da nossa lição, né? O que é um ministro e o que é um dispenseiro, né? O ministro, né? Ao nosso ver na Bíblia, né? Ele se refere, né, a alguém, né, a homens que remavam abaixo da linha da superfície, né? Ou seja, no navio, né, eles ficavam abaixo da linha da superfície desse navio remando, ou seja, eles tinham que, independente do esforço deles, independente do que eles sentiam, independente do que eles passavam ali, você veja que está abaixo da linha, nossa, é uma coisa assim que realmente, se você for analisar, é uma coisa difícil, é uma coisa até ruim, né? Porque ficar abaixo da linha, você não vê nada, a única coisa que você vê são os braços de outros homens remando na sua frente, né? Mas esses homens, eles tinham algo de bom. Assim, o que eles iam fazer era algo muito bom. Eles precisavam levar este navio, entendeu? Ao seu destino, né? E esses homens estando ali embaixo, eles não estavam por si só, eles não estavam no comando deles, eles tinham alguém, um capitão, qualquer uma outra pessoa que era responsável por eles, que era a autoridade naquele lugar, né? E a questão de ser um dispenseiro de Deus, né? Ele fala de um. Como é que eu posso te falar assim? Imagina você um mordomo, né? Um mordomo, né? E ele é aquele que vai fazer todo o trabalho de uma casa, ele é o que vai orientar, ele é o que vai debaixo de uma autoridade também, né? Mas ele está ali tomando conta, né? De uma propriedade, de algo que alguém deu a ele para tomar conta, deu a ele para que ele organizasse, tá? Então, assim, a gente sabe que tanto a gente falando do remador, né, que é aquele que está na parte de baixo, né, que são os ministros, né, que a gente chama de ministros, né, que não é nada parecido com o de hoje, né, é muito mais inferior, mas se a gente for entender bem, esse inferior está em comando, ao comando de alguém, né? E aí ele traz comunicação, né, subordinação, né, ao seu superior. É um trabalho humilde, mas um trabalho que nos traz assim o entender de como é importante ter alguém para te orientar, alguém para te manusear, na verdade, aquele trabalho que te orientar a fazer um trabalho melhor, né? Gente, é muito ruim falar sozinha, assim, cara, se eu tivesse assim no vídeo, para mim era melhor, porque eu estou gesticulando, parece que eu estou falando sozinha aqui, né? Então, aí a gente vai para a parte dos verdadeiros ministros de Deus, né? De Cristo, né? São chamados pela vontade de Deus, são autenticamente chamados por Deus, eles devem, de fato, exercer o ministério evangélico. Isso está em Hebreus 5:4. Alguém pode ler para mim? Porque Paulo, ele tinha plena convicção de que fora separado por Deus para pregar a sua palavra. Alguém pode ler? Hebreus 5:4. Tá vendo? Oi? Oi? Tá me ouvindo? Tá muito baixa. Agora eu não sei se... Pode falar, Dá pode para ler? ouvir, dá para Tá, ouvir.
Hebreus 5,4 diz o seguinte: ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Então, é o que a gente vê aí, né? Paulo tinha plena convicção de que fora separado por Deus para pregar a sua palavra, né? É, quem exerce um santo ministério sem a direção convocada do Senhor está cometendo um grande engano, né? Hoje a gente vê assim muitas coisas, né, sendo feitas, né? A palavra de Deus sendo ministrada de qualquer forma, a palavra de Deus sendo expandida de qualquer forma, né? Então, assim, sem senso de responsabilidade, né, ministerial nenhuma, né? Um genuíno obreiro de Cristo, né, ele tem que ter discernimento espiritual, né? Ele sempre age com o objetivo, né, de obter um bom testemunho, né? A vida do ministro de Deus precisa ser bem observada, respeitada e aprovada, não só pelos descrentes, né? Mas especialmente pelos irmãos em Cristo, né? Então, assim, o exemplo, né, que nós temos que dar é exatamente, às vezes, você ter que passar, né, por situações Quantas vezes a gente passa por situações de vergonha, quantas vezes você é apontado, né, por coisas assim que você não fez. Então, assim, hoje em dia, ser um ministro e um cooperador, né, da palavra de Deus, né, tem que ter assim, é como se você tivesse que fazer um currículo para isso, você apresentar um currículo para Deus, entendeu? Provando, né, que você pode fazer aquilo, embora você seja o escolhido, mas eu acredito que o olhar de Deus, a nossa vontade de servir, faz a diferença em tudo isso, né? O ministro de Deus, ele precisa ser piedoso, ele precisa ser íntegro, né? O verdadeiro ministro de Cristo, ele vive uma vida digna. Ele vive uma vida digna, não só diante de Deus, mas também dos homens, tá? Eu queria que uma abrisse em 2 Coríntios 8, 21, e outra abrir, Babi, em 1 Timóteo 6, 11, 12. Eu, 1 Timóteo 6, 11, 12. E alguém pode abrir para mim em 2 Coríntios 8, 21? Pode ler? Pode. Recomendação de Paulo a Timóteo. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Esse é Timóteo. Alguém pode ler 2 Coríntios 8, 21? 2 Coríntios? Oi, Lúcia, Viviane, vou ler. Oi. 2 Coríntios 8, 21. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também mas também aos olhos dos homens. Então, aqui ele está falando para a gente, né, como deve ser um ministro, né? Ele deve comportar-se de modo honroso, né, em todos os lugares que ele se apresenta, né, no trabalho, na vizinhança, na família, né, não, sem escândalos, né, sem fazer com que as pessoas duvidem, né, daquilo que ele faz, daquilo que ele ministra, né. A gente tem como exemplo, né, o profeta Eliseu, né, que a gente pôde ouvir lá em 2 Reis 4:9, quando ele passava, né, ele alguém falava, aquela mulher falava, né? Este é um santo homem de Deus, né? A santidade é um imperativo na vida de um obreiro, né? Ela deve existir sempre, né? Um bom ministro de Cristo não apenas ordena, mas em tudo ele tem que ser exemplo, né? Exemplo para o seu rebanho, exemplo para as pessoas que estão ao seu lado, para as pessoas que estão
que estudam, que trabalham dentro da sua casa, né? Então, assim, ele deve ser um exemplo em tudo, né? A gente entende que às vezes, assim, é difícil, né? Porque tem coisas que passam aos nossos olhos e, assim, a gente não consegue deixar passar despercebido, né? Mas é preciso vigiar, é preciso entender que existe, né, alguém acima de nós, alguém que nos escolheu para poder fazer. Porque, na verdade, se a gente for parar para analisar, Deus ele não precisa do homem, né, para nada, né? Mas mesmo assim, ele nos deixou participar, ele nos permite participar, né, dos seus projetos, né? Então, a palavra de Cristo, né, ela é uma sabedoria humana que a gente precisa trazer para as nossas vidas para viver melhor, para fazer a sua obra melhor, né? Eu me lembro quando vocês ficam conversando, vocês que conheceram o pastor Túlio, né? Vocês que conheceram o João Bezerra, né? A forma que vocês falam dele, né? Vocês que conviveram com eles, né? Então, assim, a gente pode ver aí um exemplo de que foram ministros, que foram colaboradores da palavra de Deus, né? E que deixou, né, algo que foi um legado, né, para aqueles que conviveram com ele, né? A Kathleen pode falar bem disso, eu não sei se mais alguém conviveu com ele, Viviane, não sei se Karen, não, né? Então, assim, foram pessoas assim que eu ouço falar bem dele, né? Pastor Túlio, pastor João Bezerra, então, assim, foram pessoas que hoje, para quem conviveu com ele, a gente segue como exemplo, procura segui-lo como exemplo, né? Trouxe para a vida algumas coisas que nos faz, que vai fazer bem, né? Que vai conseguir dividir isso com alguém, né? Que foi tudo aquilo que ele deu, né? O verdadeiro servo de Deus, ele não tem uma vontade própria. Ele não tem uma vontade própria, né? O seu prazer está em fazer a vontade do Senhor. Um verdadeiro obreiro, um verdadeiro ministro, um verdadeiro dispenseiro, ele tem que se colocar a favor de fazer a obra do Senhor, né? Ele é um serviçal, nós somos um prestador de serviço, né? É um assistente, é um atendente, né? E isso vocês podem ver em 1 Coríntios 3:5. Fala muito bem de como ser, né, esse serviçal, como ser esse prestador de serviço, né? E aí a gente fala também da fidelidade. O obreiro cristão, ele não é dono da obra também. Ele está ali trabalhando para o Senhor. Ele não é o dono da obra. Ele não é o dono da igreja, né? Ele faz o seu trabalho, né, para o Altíssimo, né? A gente precisa entender que quando Deus nos dá essa qualificação, né, a gente tem que realmente fazer o melhor. A gente procura realmente fazer o melhor para o Senhor. A gente procura fazer o melhor para ser aprovado, né, diante do Senhor, tá? E a fidelidade, né? Fala muito da fidelidade, né? A fidelidade é um atributo de Deus, né? Então, assim, é o que de melhor nessa caminhada a gente tem para com Deus. Fidelidade, né? Fidelidade. A principal, né? De todas as coisas de todos os atributos, né? A fidelidade, ela é a principal, né? Não há dúvida de que esta é a qualidade primordial, né, de um ministro de Cristo, né? No dispenseiro, né, se achar fiel, você veja bem, eu quando entrei para a universidade, eu entrei
todos os meus testes que eu fiz para copeira. Só que o que acontece? Eu não fiquei nem um ano trabalhando como copeira. Me passaram para trabalhar no estoque da universidade. Gente, vocês não têm noção. Era uma responsabilidade, assim, sabe? Aí quando eu estava vendo a lição, estudando a lição, assim, a responsabilidade que você tem de tomar conta de algo que não é seu é de uma responsabilidade tão grande, porque assim, uma peça que sumisse ali, você respondia na justiça, né? Era chamada a Polícia Federal, poderia ser o que fosse, uma meia, uma bota, você responderia diante de uma autoridade maior que você. Né? Então, era um movimento mensal, além de você fazer toda aquela distribuição, você tinha que fazer um movimento mensal de tudo aquilo, de tudo que sobrou e prestar conta. Né? Então, assim, a missão de ser um ministro de Cristo é mais ou menos assim. Né? Vai haver o dia em que nós vamos ter que prestar contas, né? O porquê que se deixou passar algumas coisas, né? Então, assim, quando fala de mordomo, quando fala de ministros, né? E quando a gente fala dos cooperadores, a gente fala também da mordomia, né? As pessoas falam quando vai falar de um mordomo, por exemplo, né? O mordomo é sempre o culpado, o mordomo está sempre como suspeito, mas na luz da Bíblia, né? O mordomo, né? Que é o dispenseiro do Senhor, ele é aquele que cuida, ele é aquele que guarda, ele é aquele que, na verdade, até ele provém algumas coisas sem o seu administrador estar perto, sem o dono da propriedade estar perto, né? E aí existe, né, coisas que Paulo passa para a gente, que a gente vivencia hoje, né, e que vivenciavam antigamente, que era a questão do julgamento, a questão dos juízos, né? Porque existia o juízo, então, por isso que Paulo fala, né, aqui em Coríntios 4:1, né, em relação aos homens, né? Ele dá exatamente, né, o parecer do que ele queria que os homens o entendessem. Né, que os homens os aceitassem como ministros e dispenseiros de Deus. Por quê? Porque havia essa questão do julgamento, né? Havia essa questão do juízo, né? O juízo dos outros, né? Paulo dizia que não interessava, né? O juízo próprio também não interessava. O que interessava de verdade para ele era o juízo de Deus. Por isso, essa vontade de fazer as coisas certas, de fazer as coisas corretas, porque ele sabia que assim, né? Na verdade, ele sabia que acima dele existia alguém, né, que via tudo aquilo, que coordenava tudo aquilo, né, que é o Senhor, né? Assim como Paulo e os seus companheiros, por todos os obreiros da Igreja de Deus, devem ser humildes, deve ter a humildade. E assim, eu ainda me arrisco a falar que a gente como obreiros, a gente como ministro, a gente como dispenseiros de Deus, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com o nosso eu, tá? Com aquilo que você carrega dentro de você, sabe? Ser humilde, né? Ser uma pessoa simples, né? Mas não deixar, sabe, que aquilo te eleve mais alto que o Senhor. A gente precisa ter esse cuidado, sabe? A gente precisa ter o cuidado de dividir aquilo que Deus tem para a gente, fazer a obra do Senhor dentro da humildade, dentro da simplicidade, dentro daquilo que é correto. Porque, às vezes, um vem e fala uma coisa, outro vem
traz um outro elogio, outro vem, entendeu? E aí quando você vê, você já está tão cheio, entendeu? Que aí você já desceu e não conseguiu perceber isso. Você já diminuiu, né? E não conseguiu perceber isso, tá? Então, assim, como Paulo e seus companheiros, né? Os obreiros da igreja de Deus devem ser humildes. E havia naquela época também a divisão, né? As igrejas tinham. Paulo fala muito disso, as igrejas têm um costume de antigas, né? Daquele tempo, de julgamento, né? E achavam que o ministério de Paulo era um, que o ministério de Tito era outro, entendeu? Faziam essa divisão, né? Faziam essa divisão. Então, assim, tudo que eles queriam era que eles fossem vistos como um só, né? Como ministros e dispenseiros do Senhor. A gente tem essa coisa, né? A gente precisa trabalhar isso, né? Eu sei que na nossa igreja assim, é diferente, porque a gente procura fazer as coisas com ordem e decência. A gente procura conversar entre a gente procura fazer as coisas de acordo com como tem que ser feita, né? Mas, assim, o importante também é que a gente consegue colocar algumas coisas, umas para as outras, que não esteja certo, né? A gente consegue, eu pelo menos, assim, se alguém chegar para mim e falar, olha, Lúcia, isso não está correto, eu vou analisar antes de questionar qualquer coisa, entendeu? Eu vou querer saber a sua opinião. Por que não é correto? Eu vou querer pensar junto com você, entendeu? Nem sempre nós somos certos, né? Nem sempre a razão está conosco, né? Por mais sabedoria que se tenha, né? Por mais entendimento que se tenha da palavra, né? Nós somos seres humanos, nós erramos, né? Então, assim, Paulo batia o tempo inteiro de frente. Paulo não era aquele cara que ficava lá em cima, né? Ou ministro de Deus e não descia, sabe, para tentar consertar a igreja. Ele não era aquele cara que ficava olhando, né, e não fazia nada. Paulo, Tito, eles vinham até o povo, né, para tentar consertar, tentar mostrar algo diferente para eles, né? Hoje eu entendo, minhas irmãs, assim, que não é muito diferente, não, sabe? Do contexto de antigamente, não. Não é muito diferente, não. A gente vê que as igrejas hoje, assim, né? A gente não está aqui falando nada, mas a gente vê que tem muitas coisas que são erradas. Por isso que a palavra de Deus mesmo fala que aquele que estiver servindo a Deus de qualquer maneira, aquele que não for escolhido, né? Porque, assim, é bom que você pare e você pense, assim, o que eu tenho, né, de melhor, o que eu faço de melhor, né, para Deus. Às vezes a gente vê assim qualidades diferentes. Um prega bem, né? Um ora bem, o outro faz qualquer outra coisa, mas bem, entendeu? É como se você fizesse, eu faço um bolo, meu bolo sai perfeito. Eu já faço bolo, eu, Lúcia, não sai perfeito, tá? Porque eu não sei fazer bolo. Então, assim, não sei fazer. Meu bolo sola, meu bolo é uma coisa horrorosa. Então, assim, tem coisas que você pode parar e analisar, porque tem tanta gente que se acha insuficiente diante de Deus, sabe? Tem tanta gente, né, que se acha incapaz diante de Deus, e a coisa não funciona assim. Não funciona dessa forma. Você vai ter sempre algo para dar para o Senhor. E nunca, nunca o que você tem para dar ao Senhor, sabe, vai ser menor do que aquele que está ali pregando, do que aquele que está ali fazendo as coisas, digamos assim, está de frente, né? Então, assim, a gente precisa entender que Deus, assim, o que Ele quer de nós, né, é sensibilidade. Sensibilidade. Se você tiver sensibilidade
para entender o que Ele quer, para entender o que é preciso ser feito, às vezes, gente, uma sensibilidade é você... A gente cansa de falar isso na igreja, na verdade, né? A gente cansa de escutar o pastor Adailto falar isso. Às vezes, uma sensibilidade é você ver a necessidade do seu irmão. É você saber que um irmão seu está doente, você ir lá e fazer uma visita, levar algo para ele, levar algo, né? E na sua mala levar a palavra de Deus. Entendeu? Então, assim, até assim, eu acho bem... Eu penso que, assim, na nossa vida deve existir um propósito. Sempre, sempre, né? Nós não estamos aqui como igreja para perder o foco. Nós somos remadores, sabe? Não devemos de forma nenhuma largar o leme. Nós ainda temos o leme. Hoje em dia, nós temos o leme. E qual seria o nosso leme? A palavra de Deus, né? Nós temos o Velho e o Novo Testamento, o Novo Testamento, que é onde apresenta os mistérios de Deus, né? Que antigamente não tinha, que é a salvação, que é o projeto da salvação, né? Então, hoje nós temos esse leme, mas antigamente tinha que se remar. Hoje você está debaixo de uma obediência, que é a obediência, obediência do Senhor, tá? Mas você tem um leme. Você tem, sabe, várias coisas que podem te fazer, que podem te levar para mais perto do Senhor, para mais perto de Deus, né? O importante é que a gente possa alcançar esse alvo. E aí eu até coloquei aqui, né, para passar para vocês, né, pedir para vocês pararem e pensarem, né, o que você tem de diferencial. Para e pensa, qual é o seu diferencial, entendeu? Que você faz de melhor, não estou dizendo nem na igreja, não. O que você faz de melhor? Qual é o seu diferencial que você possa levar para a casa do Senhor? Né? Que você possa dar ao Senhor. O que as pessoas falam que você faz bem? Né? Que você faz de melhor? Quais são as suas características pessoais que você possui e que te fazem única? Quais são essas características? E aí eu quero te dizer que todas essas respostas, ela vai te fazer encontrar algo dentro de si que você possa ofertar para a obra do Senhor. Eu creio que somos nós que fazemos, como eu falei lá na frente, ser escolhidos por Deus. Eu sei que a palavra de Deus diz ali que, né, que Deus é que nos escolhe como ministros, como colaboradores, né, como os dispenseiros, mas o quebrantamento, o arrependimento, isso tudo nos leva para perto de Deus, né? Basta você olhar, basta Deus olhar para você e se agradar daquilo que Ele vê. Deus tem que olhar para você, né, e se agradar daquilo que Ele vê. Então, recapitulando, na nossa vida, né, assim como na de Paulo, né, é importante que haja fidelidade, que haja compromisso, que haja serviço, que haja mordomia, né, que fala em relação ao dispenseiro, ao cuidado, né, à distribuição dos serviços, né, a buscar aquilo que está faltando, né? Porque ser ministro e dispenseiro de Deus é estar a serviço do Senhor. E aí, você sendo um ministro e um dispenseiro de Deus, você sabe que você está debaixo da autoridade dele, você está revestido de autoridade, você está revestido da graça, da confiança daquele que te chamou, né? Se você consegue fazer a obra com perfeição, é porque ele te capacita, sabe? Se você prega bem, você prega porque o Senhor te capacita.
Se você canta bem, você canta porque o Senhor te capacita. Se você fala bem, o Senhor te capacita. Se você faz a limpeza da igreja, o Senhor te capacita. Porque você está ali com saúde para fazer aquilo ali. Se você é aquele que vai colher dízimos de oferta, Deus te capacita. Olha para você e vê que você está com saúde, que você está ali. Então, eu tenho até uma pergunta que foi uma pergunta de prova minha, né? Foi uma questão de prova da pós, que ela foi feita assim, a gente tinha que responder essa pergunta, né? Tete a tete ali, né? Como que eu norteava a minha vida? Como é que você norteia a sua vida, né? E aí o que vem à tua mente, né? Logicamente, todo ser humano pensa, não quero deixar me levar por caminhos que eu não escolhi, né? Eu não quero viver histórias que não são minhas, né? Eu quero trabalhar em algo que tem significado para mim, né? Viver uma... E aí no caso, depois que a professora fez a pergunta, né? Ela coloca para a gente assim, você precisa viver uma vida autônoma, sem desejo, sem esperança, sem entusiasmo? Precisa viver uma vida assim? Ainda mais sendo serva do Senhor? Você precisa disso? De não ter entusiasmo, de não ter confiança, de não ter esperança na sua vida? Não, sabe por quê? Porque nós temos um rumo certo. Nós temos um rumo certo, que é o Senhor. Tá? E aí, as possibilidades se abrirão, né? Porque a gente foca no que tem conexão, que é o Senhor, né? A gente tem conexão com o propósito do Senhor, né? E tudo isso deve estar acima da lista do que se pode ou não fazer, tá? Essa aula, gente, é uma aula muito extensa, é uma aula que tem muita coisa a se falar, né? E eu vou fazer como a Karen fez, eu vou deixar algumas referências para vocês lerem. É isso aí, gente, coisas boas têm que ser copiadas, né? Deixar umas referências, né? Porque assim, a aula é muito extensa, é muita coisa. Assim, na verdade, quando você estuda 1 Coríntios, 2 Coríntios, você praticamente revisa quase o Novo Testamento todo, né? Você tem que ir em outros livros buscar. Então, assim, o nosso tempo é muito curto para isso. 40 minutos para dar uma aula assim, é muita pouca coisa. Você acaba passando por cima de um monte de coisas que você gostaria de falar, de um monte de coisas que, assim, eu, na verdade, para mim resumir tudo isso, o resumo já é um resumo grande, né? Já ficaria uma coisa grande, porque, assim, é muita coisa para se falar, entendeu? Então, assim, eu vou deixar algumas referências que falam dos atributos que devem ter os ministros e os dispenseiros de Deus, lá que são muitos, né? E vou deixar escrito direitinho para vocês lá o significado, tá? Mas, assim, eu quero abrir a oportunidade para vocês falarem para o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, o que vocês querem colocar em relação à nossa aula, né? Vocês verem que não é tão simples assim, e ao mesmo tempo ser um dispenseiro, né? E um cooperador de Deus, né? Ser um ministro de Deus, né? É só buscar, é só pedir sabedoria, é só pedir entendimento, mas de verdade, no meio da gente, digo assim, das mulheres, né? A gente procura fazer aquilo que realmente a gente tem um maior entendimento,
né? Então, assim, se um é professor, vai fazer aquilo que ele sabe fazer, né? E assim por diante. Então, assim, a gente precisa só entender que tudo que se faz, que seja com humildade, que seja com simplicidade, que seja com muita vontade, que seja feito para o Senhor recebe. O Senhor recebe. Seja o que for, tá? Às vezes você é muito bom de dar uma palavra do lado de fora da igreja, né? Assim, eu sou uma dessas, né? Uma vez eu entrei num ônibus vindo da faculdade e tinha uma senhora sentada no ônibus chorando. E aquilo me incomodou. Falei, gente, por que essa mulher está chorando? Ela deve ter, sabe, deve ter acontecido alguma coisa nesse momento com ela, né? E ela está muito aflita. E assim, eu estava sentada num banco do lado dela. E enquanto eu não me levantei, não me sentei do lado daquela mulher, eu não sosseguei. Aí cheguei lá, sentei do lado dela, falei, a senhora está se sentindo mal? Aí ela só respondia com a cabeça que não. Aconteceu alguma coisa com a senhora na rua? Posso ajudar? Sabe aquele posso ajudar? Ela olhou para mim e falou assim, não, é que roubaram a minha calopsita. Aí eu falei, jura? Puxaram, jura? Aí fui consolar, né? Tinha que consolar ela, né? De qualquer forma, porque aquilo era uma coisa que estava incomodando ela, que estava entristecendo ela, sabe? E assim, é bom isso, é bom quando você tem essa sensibilidade de ajudar, né? Essa sensibilidade de poder falar, né? Do amor de Deus. Ali foi meio que complicado falar do amor de Deus, assim, né? Porque assim, eu pensei que eu fosse encontrar uma outra coisa, né? Eu pensei que eu fosse, né? Lidar com uma situação mais difícil do que o sumiço da calopsita dela, mas, enfim, é isso que Deus quer da gente, que a gente leve o conforto, que a gente tenha a sensibilidade, né, aqueles que estão precisando, né, que a gente possa de verdade assim dividir, né, o amor que o Senhor nos dá, né. Eu acho muito legal quando a gente traz para a gente referências de pessoas que deixam coisas boas, de pessoas que fazem coisas boas, né? Eu acho que tudo isso, eu sempre falo isso para vocês, as coisas boas devem ser copiadas, sabe? As coisas boas, elas devem ser copiadas, e as coisas ruins servem para que você não repita aquilo. Tá bom, meus irmãos? Eu quero abrir oportunidades para vocês me ajudarem aí na aula, porque assim, como eu falei, é uma aula extensa, pode ser que tenha passado alguma coisa. Eu foquei muito assim na questão do ministro, dos dispenseiros, mas assim, eu sei que tem muito mais coisas para ser falado, para ser dito, mas realmente, gente, assim, é tudo muito corrido. Eu, particularmente, as aulas de escola dominical, eu prefiro presencial. Sabe? Eu prefiro presencial, porque eu acho que o computador dá esses probleminhas, daquele, aí a gente acaba se enrolando tudo. Mas vamos lá, aberta a sessão. Oi, meninas, bom Alguém dia, quer falar paz. alguma coisa? Vou fechar meu microfone aqui, tá? Estão me ouvindo? Sim. Oi, deixa eu falar uma coisinha que eu estava lendo a revista, eu achei bem interessante, ainda mais no contexto do que a Lúcia estava falando agora há pouco, sobre a pessoa ser cheia de si, ser arrogante, achar que o cargo, ser ministro, é status, entendeu? Paulo, ele faz a avaliação dele, na revista fala de si próprio. E com relação a ele mesmo, com relação a si, a avaliação dele, ele não julgava confiável, né? Devido a ele ser tendencioso, ele se autoavaliar como ser humano, peraí, filho, ele entende que essa avaliação ela seria tendenciosa, só que avaliando o serviço dele como ministro, ele
não tinha dúvida nenhuma de que ele estava fazendo um bom trabalho, entendeu? Com relação à avaliação do serviço dele como um ministro do Senhor, a consciência dele não o acusava. Então, isso queria dizer o quê? Que ele estava dando o seu melhor. Peraí, filho, mesmo dando o seu melhor na obra do Senhor, mesmo se considerando um ministro que fazia de tudo para fazer bem o seu trabalho, ele não se enchia de si, ele não se dava por justificado. Por quê? A revista diz que a avaliação incontestável da sua fidelidade ao serviço só poderia ser feita pelo Senhor. Então, assim, a consciência dele não o acusava, não porque ele fizesse um trabalho perfeito, sobrenatural. Eu lembro muito do que o pastor Adailton falou sobre excelência. Pouco tempo ele sempre fala, mas há pouco tempo ele falou sobre isso no Congresso dos Jovens, que excelência não é você fazer a coisa perfeita, extraordinária. Não, excelência é você fazer o melhor do que você pode, o seu melhor. Você tem aquela situação ali, o que eu posso fazer dentro dessa situação aqui? Eu vou me contentar em fazer o básico, eu vou me contentar em fazer o que todo mundo está fazendo? Não, eu vou fazer o melhor, o meu melhor. O que eu posso fazer da melhor forma, eu vou fazer, e isso é a excelência. E Paulo, acredito que esse era o segredo do ministério dele. Poderia não ser perfeito, poderia ter alguma falha, mas ele dava o melhor dele, por isso a consciência dele não o acusava. Mesmo ele dando o melhor, mesmo a consciência dele não o acusando, ele diz que ele não se dava justificado. Ele não, eu faço melhor, o meu trabalho para o Senhor melhor, não. Ele não se enchia, porque para ele não tinha espaço. Se ele se enchesse de ego, ou se ele se enchesse de soberba, presunção, não teria espaço para Deus dentro dele, não teria espaço para o agir do Senhor. Tanto que a palavra de Deus diz que a gente deve diminuir, que Deus deve crescer, né? Que o Senhor deve crescer e que a gente deve diminuir. Eu acho que o segredo do ministério de Paulo era justamente esse. Ele trabalhava com excelência, ele fazia o melhor na obra do Senhor, ele não se enchia de si, por mais que ele achasse, não, estou fazendo o meu melhor, ele entendia que, por mais que ele fizesse, só Deus poderia avaliá-lo como trabalho perfeito. Não, meu filho, esse seu trabalho está excelente. Ele não se, como é que se diz, né? Orgulhava, não, se vangloriava disso. Acho que o que falta hoje para a gente é aprender isso com Paulo. O que a gente faz para o Senhor. E o Senhor, como o pastor Vanderlei costuma falar, ele não precisa. Ele não precisa da gente para nada. A gente precisa, e Deus nos dá a oportunidade de nós nos fazermos bem, porque quando a gente faz a obra do Senhor, a gente faz bem para nós mesmos. Então, assim, Deus dá a oportunidade e a gente tem que fazer com excelência, não para mostrar para A ou para B, ou para querer status, ou para querer glória, ou elogios, como a Lúcia falou. A gente tem que fazer para poder fazer o melhor, para agradar o Senhor, entendeu? E com isso a gente fica em paz conosco, com a nossa paz mesmo. Porque quando a gente faz o trabalho para Deus, a gente faz, como a Lúcia falou ali, ó, sentou do lado da senhorinha da calopsita, ela não estava em paz com ela mesma. Se ela não tivesse levantado dali, tivesse ido para casa, ela ia ficar, meu Deus, eu podia ter levantado, eu podia ter dado uma palavra àquela senhora, o que ela estava passando. Então, quando a gente faz, a gente sente aquele chamado, aquela vontade de fazer o bem, a vontade de fazer algo para Deus, a gente fica em paz. Então, assim, o benefício, no final das contas, é nosso mesmo. É isso, gente. É mais ou menos isso daí que eu queria falar. Amém. É isso mesmo, Lu, é isso mesmo. Paulo, ele era aquele que, como eu falei, que ele não tinha o costume só de ver as coisas acontecer, né? Ele ia e tentava resolver, né? A igreja de Corinto tinha muitas confusões, né? Então, assim, ele tentava entrar naquele meio ali e tentava dar o melhor dele para que as pessoas entendessem, né? De verdade o que tinha que ser feito. Alguém mais? Oi, Lúcia. Lúcia? Tá me ouvindo?
Oi, Karen, pode falar. Bom dia, paz do Senhor a todos. Então, Lúcia, assim, eu gostei bastante da sua aula, você foi bem direta, bem objetiva, né? Karen, eu não sei se é o teu som ou se é o meu que tá baixo. O meu já botei aqui no volume Meu som tá 100. baixo para todos? É o seu, Lúcia. Ah, tá, então tá. Tudo ruim aqui hoje. Fala só um pouquinho mais alto, Karen, já que ela não tá conseguindo ouvir, coitada. Eu tô falando alto, meu amor. Eu tô falando alto. Então, assim, você foi bem objetiva, você tocou nos principais pontos, né, do tema da lição, que quer ser um obreiro, né? E Paulo, ele enfatiza, né, bem o que é que, primeiro, esse ministro, ele precisa ser fiel. Então, você tocou muito bem nesse ponto. E, assim, uma coisa que eu aprendi ao longo desses últimos anos é que o trabalho, né, a obra do Senhor é um trabalho voluntário, então é uma escolha. Tem aquelas pessoas que querem se envolver e aquelas que não querem por N motivos, por timidez, por não saber, né, como fazer, o que fazer, se achar incapaz, né? E aí é bom a gente respeitar esse momento. Porque eu vejo em algumas igrejas a imposição, né? Você tem que fazer, você é obrigado a fazer, porque senão você está em pecado, você está em desobediência. E essa não é a realidade. Vivenciar a obra do Senhor, viver, né, para a obra do Senhor é uma questão de escolha, é uma voluntariedade. Para aqueles, né, e Paulo está escrevendo isso, né, para aqueles que querem se envolver, para aqueles que querem ser ministros, a postura dessas pessoas precisam ser de muita responsabilidade, de muita fidelidade, de muita santidade, de muito compromisso. Isso é fundamental. Então, assim, para mim, para você que quer se envolver com a obra, quer levar a mensagem, quer falar do amor de Deus, eu preciso olhar para mim e fazer sempre essa autoavaliação. Eu estou sendo responsável, estou sendo fiel, estou tendo compromisso com aquilo. Eu não posso trabalhar de maneira relaxada. Eu estava vendo um comentário na internet falando que o ministro é aquele que é responsável por fazer o barco andar e não permite que esse barco pare, e muito menos que ele afunde. Então, é muita responsabilidade para aqueles que querem se envolver. Então, não dá para me colocar a mão no arado e cruzar os braços. Não dá para me colocar a mão no arado e ter uma vida de libertinagem. Não dá para me envolver com a obra do Senhor e ser irresponsável, ser preguiçoso. Paulo, ele fala muito bem, eu queria ler com vocês lá em 1 Coríntios 4:10, o que é realmente um ministro de Deus. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Ou seja, existe alguém que fica louco, que está sendo considerado louco, para que outros se tornem sensatos. Ou seja, se aqueles que não querem se envolver, aqueles que querem só frequentar, existe uma responsabilidade para aqueles que são ministros, fazer com que essas pessoas sejam sensatas. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Ou seja, o ministro se torna fraco para que outros se tornem fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora, ele está falando para quem? Para a igreja. Até agora, ele tá se colocando no lugar de ministro, falando para uma igreja. Então, ou seja, para aqueles que realmente escolheram vivenciar a obra, viver, né, como ministro, para viver para aqueles que preferiram não escolher. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. E aí ele está falando, não estou aqui para envergonhar ninguém. Entendeu? Então, observe que o quão é sério
para aqueles que escolheram ser ministro de Deus. Aí eu quero, como a Lúcia falou, todos nós temos talentos para alguma coisa. Todos nós sabemos fazer alguma coisa, mas não a gente não pode se sentir na obrigação. Isso é uma escolha, voluntariedade, é sem fardo nos ombros, entendeu? Sem peso. Você quer fazer isso porque você sente vontade, porque você acha, não, eu sou uma professora e eu tenho capacidade de dar aula na escola dominical. Eu sou uma administradora formada, então eu tenho capacidade de gerenciar a minha igreja, ser administradora da minha igreja. Eu sou advogado, eu tenho capacidade de advogar as causas jurídicas da minha igreja. Então, assim, todos nós temos talentos para alguma coisa. E se nós escolhemos ser ministro na casa de Deus, na obra de Deus, nós temos que levar em consideração a fidelidade, a responsabilidade, a santidade, o compromisso, a pontualidade. Então, como a Lúcia mesmo falou, cara, aqueles que resolveram e escolheram ser ministro de Deus não têm mais vontade própria. Não tem vontade própria. É por isso que muitos abandonam, porque não conseguem conciliar a sua vontade com a vontade, né, do ministério, a obra de Deus, porque não consegue, não casa. Então, assim, eu tiro o meu chapéu, eu bato pão para aqueles que realmente abriram mão da sua vida para viver da obra, para viver para a obra, entendeu? Porque a gente vê e reconhece muita responsabilidade, muito compromisso. Mas, assim, em contrapartida, eu tenho visto muita gente dizendo e assumindo cargos na igreja e não vivendo de maneira responsável, não vivendo de maneira fiel, não tendo compromisso. E aí, o que acontece? Sobrecarrega poucos, né? Sobrecarrega muito, né? E coloca um peso sobre os ombros de muitos que não deveria existir. Né? Então, assim, é uma coisa que é para a gente pensar. Né? A gente está dentro de uma igreja, o que eu assumi como cargo, o que eu me prontifiquei a fazer na obra, nessa caminhada com Cristo, que eu assumi com Ele, se eu estou tendo responsabilidade com aquilo que eu assumi, ou se eu estou sobrecarregando o outro com aquilo que eu deveria assumir. Amém? Eu só queria dar uma palavrinha, pode? O horário já está avançado. Quer falar alguma coisa, Lúcia, em relação a Karen? Aí eu entro depois. Pode falar. Posso falar? Então, gostei muito aí da aula, da sua aula, da fala aí das meninas. Eu gostei muito quando você trouxe o exemplo do seu trabalho, porque é assim que eu vejo a obra do Senhor, como um trabalho, né? E a Karen falou aí, como um trabalho voluntário. Só que uma vez o pastor aí também falou, né? Se você recebesse, né, para fazer o serviço da igreja, será que você faria da mesma forma? E aí é a reflexão, né? Como que está o meu serviço, né, na casa do Senhor? E aí eu lembrei dos princípios fundamentais do Código de Ética do Assistente Social. Para quem teve a oportunidade de fazer uma faculdade, né, sabe que a sua profissão tem um código de ética que você, né, tem que seguir ali. Você só pode exercer a sua profissão se você seguir aquele código de ética. E aí, nos princípios do assistente social, tem como princípio um deles, né, o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população, com aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. E aí eu trago isso não só para a minha área profissional, mas para a vida, né? para o trabalho da igreja, né? O compromisso com a qualidade do serviço. Então, como as irmãs falaram aí, né? A responsabilidade, né? O empenho, a dedicação, e a gente ter sempre em mente como é que está a qualidade do meu serviço. Será que Deus está satisfeito com a qualidade do meu serviço? Porque todos nós fomos chamados para servir, né? Todos nós estamos aqui tendo a oportunidade de assistir a aula, nós fomos chamadas para servir ao Senhor, mas a gente precisa, né, ter essa reflexão, né? Como que está a qualidade do meu serviço? Será que eu tenho agradado ao Senhor? Né? Porque o principal é agradar a Deus, né? A gente não tem que ser movida por elogios, o que as pessoas vão pensar, não, é o que o Senhor vai pensar, é o que o Senhor espera de mim, né? E aí, esses 3 itens que eu gostaria que vocês guardassem, né? A qualidade
do serviço, como está a qualidade do meu serviço, o aprimoramento, né, intelectual, é o aprimoramento que a gente tem que ter de buscar o Senhor, né, de aprender a palavra dele. Então, o fato da gente estar aqui assistindo a escola dominical é uma forma da gente se aprimorar. A gente não está satisfeita com o que a gente aprendeu até agora, a gente quer aprender mais, a gente está buscando mais. Então, esse é o aprimoramento que a gente tem que ter também, não cruzar os braços, não se sentir por satisfeito, já sei. Não, pelo contrário, nós temos muito que aprender, né? E na perspectiva de competência, visando, né, a competência, o que as pessoas podem falar de mim, porque como a gente falou, né, o ministro, o obreiro, ele tem uma responsabilidade. A gente, por mais que a gente não queira, né, às vezes, eu sou falha, sou pecadora, não olha para mim. Não, pelo contrário, Paulo chamava a responsabilidade para si. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, assim, é muita pretensão a gente falar isso, né? Seja a minha imitadora. Não é nesse sentido, né? Paulo não queria, não foi, como é que eu posso dizer? Não teve a pretensão de se vangloriar, não. Ele chamando a responsabilidade para si, quando a gente chama a responsabilidade para a gente, internet. quando a gente chama a responsabilidade para a gente, é como aí a gente precisa, né, ter isso em mente. Eu vou pedir. Ô, Jesus, tem um áudio aberto, tem um áudio aberto. Por favor. Cachorro. Já falei com a Daí para fechar. Aí foi embora. Quando a gente faz como Paulo, sede meus imitadores, a gente está chamando a responsabilidade para a gente, porque aí a gente sabe que a gente está sendo visto, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, né? Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se dedique, vai ter sempre alguém que vai se levantar contra, vai ter sempre alguém para falar mal do nosso trabalho, mas isso não tem que nos impedir de servir ao Senhor, né? A gente tem que ter a nossa consciência de que a gente está fazendo o nosso melhor, de que a gente está se esforçando, né? E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Que a Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é o nosso manual de vida, é o nosso código de ética, de conduta, de como a gente tem que se comportar enquanto servos do Senhor. E aí, só para não ficar nas minhas palavras, eu gostaria de compartilhar com vocês 2 Coríntios 5:20, que diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus, né? Então, aqui ele também coloca os obreiros, né, como embaixadores de Cristo. Embaixador é aquela pessoa que representa, né, um estado, representa um país. Olha a responsabilidade, a gente somos embaixadores de Cristo, representamos Jesus aqui nessa terra. Então, por isso sim que a gente precisa, né, estar atento a todo momento com a nossa conduta, com a nossa postura e como a gente, né, tem se servido ao Senhor. Deus abençoe vocês. Então, Babi, quando eu falei da questão de prova, era exatamente isso. Eu estava fazendo uma prova sobre profissionalismo e ética, né? E a ética, ela está em todos os lugares. Ela está em todos os lugares. A ética, para mim, principalmente dentro da igreja, né? Que conhecemos a palavra, que conhecemos como é que devemos conduzir, né, as coisas. Então, assim, a ética é realmente uma coisa assim que, para mim, vem em primeiro lugar em tudo que você for fazer, não só na questão da profissão, mas em tudo, até no seu falar, no seu agir, tudo. A ética, ela envolve tudo isso. Mais alguém? Bom, gente, eu queria que todas vocês acompanhassem comigo Tito, o livro de Tito, no capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler com vocês, só para a gente fechar a nossa aula, né? Tito 3 diz assim, fala da conduta cristã, tá? Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens.
Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestados e odiados uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Então, que nós possamos, como a Babi falou, né? Nós temos aqui um manual, né? E aí, quando ela falou nessa questão do manual de instrução, eu me lembrei dessa passagem de Tito, que fala da conduta cristã, que devemos colocar diante de a nossa vida, né? Diante das pessoas com que a gente tem convivido e com outras situações na vida. Tá bom? Eu peço desculpa aí pela confusão do início, porque, nossa, é muito ruim você fazer as coisas assim, quando eu realmente não conheço o computador dele é cheio de coisas, e assim, às vezes você se perde um pouco, e eu não podia nem ir para o celular, porque a minha aula estava toda no celular. Ontem eu fiquei até quase uma hora da manhã passando a aula para o celular, porque eu tinha justamente medo disso, do meu computador falhar. E aí ele saiu, eu pedi para ele deixar o dele, foi o que aconteceu. Meu computador não está carregando, tive que pegar o dele, e assim, para mexer no computador dele, eu não consigo manusear direito esse computador dele. Tá bom, meu amor? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vou deixar as referências lá para vocês, que aí depois vocês verem, leiam com calma, direitinho, né? Quais são realmente as condições, né, para ser um ministro de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe, querida. Amém. Babi, Muito ora para a bom. gente terminar, amor. Ai, tá. O pessoal tá se despedindo já, esqueceu de orar. Amém. Vamos orar então, vamos orar. Pai amado, querido, Deus soberano, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã, Pai, tão maravilhosa, Deus. Como é bom, Senhor, ouvir a Tua palavra, como é bom, Senhor, sermos instruídas por Ti, Pai. Obrigada por usar a Lúcia, Senhor, por ela ter sido esse instrumento nessa manhã, Pai amado, que se colocou ali como uma obreira, Senhor, que tem se esforçado, que tem se dedicado, ó Pai. Graças te damos, Senhor, por ela ter, Senhor, trago, Senhor, esta palavra, Deus, de forma, Deus, tão esclarecedora, Senhor. Eu creio, Pai, que nenhuma de nós, Senhor, sairemos com dúvidas, Senhor, do que temos que fazer, Pai, de como agir, meu Pai, de como proceder, Senhor, para agradar o Teu coração, Pai, em nome de Jesus, que esse seja o nosso objetivo, meu Pai, sermos, Senhor, obreiras fiéis a Ti, Pai, que possamos, Deus, permanecer fiéis a Ti, Senhor, em todo o tempo, é o que eu te peço, agradecendo desde já por tudo. Amém. Amém. Olha, gente, quero de início convidar vocês para a minha próxima aula, que vai estar tinindo. Espero que vocês se preparem, Ótima aula. tá? Porque vai ser sobre casamento. Assim, eu espero. Já tá ansiosa, né? Eu tô ansiosa por essa aula, assim, de verdade. Uhul! E a gente. É o que eu mais muito gosto bom. de falar. Se você É quer muito saber, bom, é é o verdade. que eu mais gosto de falar, é sobre casamento. Até porque, assim, a vida da gente tem sido assim um exemplo, né? Deus tem trabalhado muito. Então, assim, se preparem. Eu espero até que essa aula seja presencial. Quero fazer dinâmica, quero, sabe? Espero. É bombar essa aula. Vai já assim. Então vai ser bom, hein, Lúcia? Amém. E aí vai ser no mês que eu vou fazer 32 anos de casado, né? Beleza, então. Aí a gente, É isso aí. Assim, é bem legal a gente, por incrível que pareça, tem muitas coisas assim que não se esclarecem, né?
E quando as mulheres se reúnem, nossa, sai cada coisa assim. Mulher gosta de falar sobre isso, minha filha. Mulher gosta. Tira muitas dúvidas, tira muitas dúvidas. É bom a gente marcar aula até mais cedo. Bota para 9 horas. Porque a aula mais Eu cedo. não dar essa aula na minha casa, sabia? Mas como é domingo, o Marcelo vai ter em casa. Ô, Lúcia, Tá. parabéns pela aula de hoje. Muito bom, tá? Uma Amém. benção. Obrigada. Uma querida. benção. Deus Fica com abençoe, Deus, e querida. Deus abençoe a todos. Um bom domingo, boa semana. Amém, amém. Meninas, beijo. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Beijo, E beijo. eu quero oração esse mês pelo meu casamento, né? 32 anos. Faz uma Tá festa. certo. Presencial, né? Por nós. Amém. Amém. Deus abençoe. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.